Oi pessoal, tudo bem? Bom, como vocês sabem, nesse mês de agosto nós estamos fazendo atividades relacionadas ao folclore brasileiro. O folclore, então, é todo aquele conjunto de conhecimento de um povo, seja através de crenças, de músicas, de arte, de cultura, de brincadeiras, modo de falar, de cozinhar. Tudo isso envolve o que nós chamamos de folclore. E hoje nós vamos falar sobre o folclore de um povo, ou melhor, de um grupo de vários povos que são muito importantes para a cultura brasileira, que são os povos indígenas. Os povos indígenas, eles na verdade são os primeiros povos a morarem no Brasil. Eles chegaram aqui muito antes daqui se chamar Brasil, na verdade. E atualmente eles existem em todo o território nacional, mas eles ocupam principalmente uma região muito importante, que é a região da Floresta Amazonas, que fica na região norte do país. E os indígenas, eles são muito importantes para nós aprendermos diversas coisas de suas culturas e de suas práticas, que são milenares, ou seja, que já duram milhares de anos. Porque os povos indígenas, eles nos ajudam a entender como nós devemos, por exemplo, a preservar a natureza, preservar as florestas, os rios, as árvores, que são extremamente desmatados e que contribuem, inclusive, para destruir a moradia, não só dos animais, mas também dos povos indígenas. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o folclore indígena e sobre duas lendas. Como eu falei para vocês, o folclore envolve todo o conhecimento de um povo. E ele é passado dos avós, dos avós, dos avós, dos avós, dos avós, dos avós, dos avós. E vai chegando de boca em boca, do mais velho para o mais novo, até as gerações que nós temos no momento. Uma coisa muito conhecida do folclore indígena ou da cultura indígena são, por exemplo, os adereços e as ferramentas e instrumentos que eles utilizam. Eu estou segurando, como vocês podem ver, um arco e flecha indígena, todo decorado com penas e que tem várias serventias, como por exemplo, caçar os animais que os indígenas consomem. Temos também alguns tipos de arco e flecha que tem adereços mais diferentes, ou um chocalho, que também pode ser um elemento da cultura dos povos indígenas, muito importante, né, para as músicas e os rituais e tudo mais. Bom, eu vou contar para vocês duas lendas indígenas que são muito famosas aqui no Brasil. Uma delas é a lenda da Iara. Vocês já ouviram falar da Iara? A Iara é um nome em uma língua indígena chamada Tupi. E Iara significa Senhora das Águas ou Mãe das Águas. A Iara é muito parecido com o que a gente conhece como sereia. A Iara, ela vive nos rios, dizem que ela vive nos rios da Amazonas. E a Iara, ela tem cabelos longos, muito bonitos, e um corpo também muito bonito. E a Iara, ela tem um canto que é enfeitiçador. O canto da Iara enfeitiça os homens, eles são atraídos pelo canto dela, e aí quando eles são atraídos, eles ficam cegos pelo som da Iara, e eles vão até o rio, e a Iara captura esses homens e os leva para o fundo do rio. Então é muito perigoso ouvir o canto da Iara. Tanto é que alguns povos indígenas que moram nas regiões de rios evitam passear pelos rios no fim da tarde, pois dizem que é o horário que a Iara mais se utiliza para conseguir captar os homens com o som enfeitiçador da sua voz. Essa é a lenda da Iara. Tem uma outra lenda indígena muito famosa, que é a lenda do Curupira. O Curupira, que também tem um nome indígena,
que significa pele de verrugas ou pele de sarna, porque a pele do curupira ela é cheia de verrugas assim, pelo corpo inteiro. O curupira, ele é um anão, ou seja, ele é um homem pequeno, e ele geralmente é retratado como um ser de cabelos vermelhos, como se fossem cabelos de fogo. O curupira, ele tem o corpo dele para frente e os pés dele para trás, né? Então nós temos as pegadas para frente, com os nossos dedos virados para frente. O curupira tem os pés com os dedos virados para trás. E aí o que o curupira faz se aproveitando desses pés virados para trás que ele tem? Quando um caçador ou quando alguém mal intencionado entra em uma floresta para desmatar a floresta, para destruir as plantas, para poluir o espaço, para matar os animais, o curupira é extremamente vingativo, pois ele não aceita, não tolera de forma alguma o desrespeito à natureza e aos animais que vivem na natureza. Então o curupira, como ele tem os pés virados para trás, ele espalha pegadas falsas pela floresta inteira, andando para frente, quando as pessoas acham que na verdade ele está andando para trás, e ele faz com que os caçadores fiquem perdidos na floresta, para que eles aprendam uma lição e nunca mais desrespeitem a natureza. Então a cultura dos povos indígenas, ela nos ajuda a pensar como é importante nós preservarmos a natureza e como é importante nós vivermos em harmonia com todos os seres. É legal a gente pensar que a cultura brasileira, que o folclore brasileiro, que o povo brasileiro, ele é na verdade composto por vários povos e vários grupos que tornam o nosso país muito mais interessante e a nossa cultura muito mais rica. Espero que vocês tenham gostado e pesquisem mais sobre os povos indígenas, sobre as culturas indígenas, sobre as lendas indígenas, porque nosso país é lindo, a nossa diversidade é maravilhosa e nós sempre temos muitas coisas importantes para aprender. Certo, pessoal? Abraços e até a próxima atividade!